tarde, professora Aparecida. Hoje vamos fazer uma revisão, tá? Uma revisão da carta de leitor. Aqui tem todos os elementos, as características, tá bom? Então, escrita e reescrita da carta do leitor. Tem a fonte, tá? Aí vem, carta do leitor. A carta do leitor é um gênero textual argumentativo presente em diversos meios de comunicação. Ou seja, a carta do leitor é um gênero textual utilizado para expressar opiniões com argumento. Então, vamos dizer, você lê uma reportagem, um jornal, revista, e você gostaria de reclamar alguma coisa, de acrescentar, de dar sua opinião, de parabenizar a revista. E aí você escreve para o editor do jornal. Essa sua carta passa por uma revisão, né, do editor do jornal e aí é publicada posteriormente, tá certo? Então, é uma forma do leitor participar do jornal, não é? Participar dando sua opinião a respeito do que você leu, né? Do que foi publicado. Então, veja, dessa forma, observamos que esse gênero textual possui um aspecto argumentativo, pois tem como objetivo expressar opiniões que confrontam ou confirmam algo anteriormente apresentado. Então, você leu e aí você gostaria de expressar sua opinião, né? Ou contra, ou a favor, ou parabenizando, tá? Então, há essa possibilidade de você participar do que está sendo publicado. Vamos ver mais. O argumento. Segundo o dicionário de Mitchell, argumento é o raciocínio por meio do qual se pretende provar ou refutar a procedência ou veracidade de uma afirmação. Ou seja, quando você argumenta, você apresenta fatos ou provas, né, ou provas, e não simplesmente diz algo do tipo eu acho ou eu penso, sem apresentar algo concreto que comprove ou sustente o que você está afirmando. Então, veja, você, quando vai argumentar, você tem que ter fatos, provas, não é? Para você falar daquele assunto. Você não pode simplesmente dizer, na minha opinião, eu acho isso, eu penso isso. Tem que ser o seu pensamento, mas com provas concretas, com fatos, tá bom? Então, o argumento é isso, tá bom? Você ter algo concreto para escrever, para refutar, para discutir com a equipe. Essa carta ela pode ser mandada assim ao jornal, pode ser diretamente se referindo à reportagem que você leu, ou pode ser também uma reportagem ou uma opinião contra a outra carta de leitor. Então, pode ser do leitor para o editor ou do leitor para leitor, tá certo? Então, veja, caracterização da carta do leitor. Como você já deve ter tido contato com revistas, jornais, sites, etc., certamente notou que a maioria desses meios de comunicação possui uma seção destinada à expressão das opiniões de seus leitores. Os editores utilizam esse espaço para estabelecer um diálogo com o público ao qual destina suas produções e, entre outras coisas, avaliar a qualidade do próprio trabalho. Então, veja,
a revista ou o jornal tem uma seção destinada a essa carta de leitor. É justamente para o leitor participar e a revista ou jornal avaliar o trabalho deles, né? Porque de acordo com a opinião dos leitores, vai se avaliando o trabalho jornalístico, tá certo? Então é uma participação do leitor. Aí vem. O leitor pode ver-se representado em uma reportagem realizada por meio de comunicação e identificar-se diretamente com as informações passadas pelo texto. Por essa razão, ele pode, por exemplo, parabenizar a equipe responsável, expressar sua opinião de contentamento, ele pode acrescentar um assunto, entendeu? Vamos dizer que seja um especialista no assunto. Ele pode acrescentar algo mais, tudo isso. Então, é uma participação do leitor. Essa carta é enviada para o editor do jornal e aí ela passa por uma revisão. Por isso, é um nível padrão, não é padrão, mas também de acordo com o leitor. Vamos dizer que seja uma criança que escreva. Então, de acordo com o nível da criança, não é? Então, veja, por exemplo, um trecho desse tipo de carta de leitor. Então, aqui, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Então, o leitor aqui, ele está parabenizando, não é, o jornal, a equipe de reportagem que fez o trabalho, tá certo? Então, ele está dando uma participação dele. Aqui é do leitor diretamente para o jornal, mas poderia também ser para outro leitor. Aí vem aqui. Todavia, existem cartas do leitor que podem expressar uma opinião contrária à que está sendo defendida pelo meio de comunicação. Veja, por exemplo, um trecho desse tipo de carta de leitor. Então, na anterior, o leitor, ele parabeniza, não é? Mas vamos ver essa aqui, o que é que diz. Impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital goiana. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como esta. Então, aqui já é uma opinião do leitor, uma opinião contrária, não é? Então, você pode escrever das duas maneiras. Você também poderia acrescentar um assunto à reportagem, não é? Ou pode pedir também para reforçar esse assunto, tá bom? Então, vamos ver mais. Ainda, agora aqui é da estrutura da carta do leitor, né? A carta do leitor obrigatoriamente conterá, na sua estrutura, os 5 itens a seguir, exatamente na sequência abaixo apresentada. Então, você começa com local e data, vamos dizer, Brasília, 6 de novembro de 2021. Tá? Aí um vocativo, não é? Prezados senhores, não é? Aí vem o assunto. Aí o assunto é como se diz, é a opinião contrária propriamente dita, ou o assunto parabenizando, ou criticando, tá certo? É um texto. Se você critica, você tem que dizer por quê.
tá? Porque sempre com argumento. Aí uma expressão cordial de despedida, não é? Atenciosamente, tá bom? E aí assinatura de quem escreve, assinatura do emissor da carta, porque o emissor é o leitor e o receptor é a revista ou o editor do jornal ou da revista. Aí vem local e data. O local é a cidade, exemplo, Brasília. Pode também, caso queira, escrever a cidade e a unidade de federação. Brasília, aí DF, não é? DF, que é Distrito Federal. Na data tem que constar o dia, o mês, por extenso e letra minúscula, e o ano. Exemplo, 14 de agosto de 2021. Então, o mês é por extenso e é com letra minúscula. Assim, local e data ficam escritos juntos, separados por vírgula e com ponto no final. Brasília, 14 de agosto de 2021. Aí o vocativo. Vocativo é um cumprimento formal com formas de tratamento adequadas. Exemplo, prezados, senhores, caro editor, e assim vai, né? Segundo o próprio significado da palavra, vocativo, que é o chamamento, não é? Esse termo serve para chamar o receptor na sua mensagem. No caso, o destinatário da sua carta de leitor. Então, veja, prezado senhor, prezado editor, caro editor, não é isso? Assim, o vocativo é escrito com letra minúscula, inicial minúscula e com vírgula no final. Como é um chamamento, aí tem que ter a vírgula, não é que é chamando. Exemplo, caro editor da revista Veja. Aí tem o exemplo, não é? Tem a vírgula, que foi um chamamento. Por isso, o vocativo, a base dele é a vírgula, que é evocar, chamar, não é? Assunto. O assunto é o corpo do texto, não é? É o corpo do texto da carta do leitor. Ele pode vir dividido em parágrafos e possuir introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, veja, o texto ele tem que ter uma coerência, não é? Primeiro vem a introdução, o desenvolvimento e o final, não é? Que é a conclusão. Terá no mínimo 3 parágrafos, justamente para isso, para introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o aluno deve fazer menção à matéria, o texto, a reportagem. Então, na reportagem, número tal ou sobre tal, você tem que fazer uma referência, né? Na introdução. Publicada com o objetivo de contextualizar até mesmo quem não tenha tido contato com o texto ao qual nos referimos, dando importância à crítica que fazemos. Veja, se você não faz referência ao que você está criticando, vamos dizer que um leitor que não tenha lido a reportagem vai ficar perdido, não é? Vai ficar perdido no texto. Então, você tem que fazer uma referência ao que você leu, não é? A reportagem, o texto, tá certo? Que é para deixar claro, não é? Para deixar claro. Então, o assunto, a carta, ela tem que ser coerente, tem que ter clareza, objetividade, tudo isso, tá? Quando você introduz o que você vai escrever, fazendo referência ao que você leu, aí depois o desenvolvimento, que é a sua crítica, não é? O seu argumento, e por último a conclusão. Não esquecer de fazer toda aquela estrutura, não é? Local e data, vocativo, o texto argumentativo,
a despedida cordial e a assinatura do emissor. Assunto. No desenvolvimento, o aluno deve fundamentar sua opinião por meio do uso de dados e informações apresentados no texto ao qual se refere. Então, quando você faz um argumento, quando você usa um argumento, você tem que ter aquela prova, não é? Aquela prova do assunto, do seu argumento. Então, é por meio disso, de dados, não é? De dados, de informações, não é? Informações concretas, não é só dizer eu acho isso sem nenhuma informação concreta. E na conclusão, o aluno deve retomar a sua opinião expressa ao longo do assunto, né, que é para o fechamento do texto, fazendo já uma referência ao que já foi dito. Na conclusão, você não pode colocar um novo assunto. Não, você só vai se referir ao que você já escreveu, porque você vai concluir. Aí, cuidado para não entrar em contradição com o que você falou anteriormente. E cuidado para não concluir sobre algo que você não abordou anteriormente, né? Então, é o seguinte, na conclusão, você tem que se referir ao que você escreveu. Você não pode botar um fato novo lá. E também, não colocar um assunto novo e também não entrar em contradição. Por exemplo, você argumentou contra e na conclusão você é a favor. Então, aí você está, né, entrando em contradição. Então, na conclusão, você só reafirma, assim, fechando o que foi dito anteriormente. Aí a expressão cordial de despedida representa as saudações finais, não é? Do leitor. Atenciosamente, cordialmente, abraços, não é? Assim, a expressão cordial de despedida é escrita com letra inicial maiúscula e com vírgula no final da frase. Atenciosamente, aí seu nome, não é? A assinatura. Tudo bem? Bom, a assinatura. Na assinatura, o leitor assina seu nome por extenso de forma legível, ou seja, não é apenas uma rubrica do nome. Por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos. Alguns veículos de comunicação apresentam a assinatura do leitor em forma de sigla, mas aí é questão do jornal, não é? É uma organização do jornal, mas a estrutura mesmo da carta de leitor tem que ser seu nome, tá bom? Tem que ser seu nome, tá certo? A assinatura é escrita por extenso e sem ponto final. Por exemplo, Drauzio da Silva, tá certo? Então, veja, trabalhamos reforçando a carta de leitor, já havíamos trabalhado esse assunto, nós só estamos fazendo a revisão para não é? Como é um texto assim, a base do texto é a carta do leitor, então vamos reforçar, principalmente os elementos que compõem a estrutura da carta do leitor, né? Assim que você pegar o texto, você vai observar que tem local e data, aí tem o vocativo, o texto argumentativo, não é? E a expressão cordial de despedida e a assinatura. Então, quem lembrar desses 5 elementos vai se dar muito bem, não é? Vai se dar muito bem, porque é assunto da nossa tá? É assunto da tá bom? Ao redigir sua carta de leitor, o aluno deverá observar alguns aspectos. Então, é um texto breve,
escrita em primeira pessoa, linguagem simples, clara e objetiva. É um texto expositivo e argumentativo. O uso de linguagem é formal, porque passa por uma revisão, não é? É um texto publicado em jornal de grande circulação, tem que ser um texto bem escrito, na forma padrão, e que permita, assim, a compreensão, não é? De todos os leitores. Escrever a carta completa com os 5 itens que integram a estrutura, e não apenas uma carta resumida ou simplificada, como é publicado no veículo de comunicação. Então, quando você lê a carta no jornal ou revista, ali o jornal eles cortam muitas coisas, tá bom? Eles resumem. Por quê? Porque o espaço do jornal, às vezes, é um espaço pequeno, não é assim curto, e a data, vamos dizer, todos sabem que é a data da publicação do jornal ou da revista, não precisa colocar, e alguns jornais colocam assim as iniciais dos leitores, não é? Mas quando você escreve, você tem que trabalhar os 5 elementos da estrutura da carta de leitor, tá certo? Só reforçando que a carta do leitor é um texto, não é? Escrito pelo leitor, não é? Sobre determinado assunto que leu em reportagem, pode ser direcionado ao editor do jornal e também pode fazer referência a textos também publicados de outras cartas de leitores. Pode ser de leitor para leitor. Então, essa carta é enviada ao editor do jornal e é passada lá por uma apreciação lá da redação do jornal, tá? Em nível padrão, tá? Porque tem que ser um texto publicado em jornal, revista de grande circulação, tem que ser bem escrito, para não haver, assim, dupla interpretação de mensagem. Então, tem que ser uma linguagem clara, objetiva, precisa, não é? A linguagem simples, porque não se trata de uma linguagem erudita, assim, muito culta. Não, é um texto que vai deixar todos os leitores satisfeitos com a leitura, tá bom? Não é um texto muito extenso, não é um texto breve, não é? Escrito em primeira pessoa, mas também pode ser em terceira, tá? Às vezes pode ser também escrito em terceira pessoa, pode ser também, tá? Aí vem a estrutura, não é? A estrutura, só lembrando, não é? Para você não esquecer essa estrutura, são os 5 elementos: local e data, não é? De quem, do emissor e o lugar que ele se encontra, não é? De quem envia, a data, não é? Recente, a data, né? Que está escrevendo, o vocativo, que é o cumprimento, não é? Aí vem o texto, não é? O texto, aquele texto tem que ser um texto coerente, com introdução, desenvolvimento, conclusão. A despedida cordial, não é? Mesmo que você seja uma opinião contra, ou você não gostou do texto que você leu, mas você tem que ser cordial, tá? E aí a sua assinatura. Aí eu acredito que todos vão fazer uma boa porque nós estamos revisando bem, né? A parte do texto. A parte do texto é a parte que cobra bastante score, porque vem a leitura, e dentro da leitura aí vai pedir os elementos, não é? Vai pedir parte da interpretação, vai pedir o argumento, tá certo? Então, quando se tratar do texto, você tem que ler
2 vezes. Leia 2 vezes, observe a estrutura, tá? Da carta. Tudo bem? Então, boa tarde, até a próxima.